Em 2005, a Level 5 apostou alto. 3 anos de desenvolvimento. A Sony colocou peso e expectativa por trás do jogo. A ambição de desafiar Final Fantasy e Dragon Quest no mercado de RPGs. O resultado? Foi um jogo que quase ninguém jogou. Bem-vindo ao F5 Reboot. Se você curte descobrir clássicos que o mundo deixou para trás sem motivo, já deixa aquele like e bora rebobinar para os clássicos que merecem outro play. Antes de entrar no jogo, vale lembrar que a Level 5 já tinha entregue o Dark Cloud 2, um RPG aclamado pela crítica com sistemas de síntese de armas que poucos jogos da época ousaram tentar. Depois vieram como co-desenvolvedores do Dragon Quest VIII, que vendeu milhões. Com essa reputação nas costas, a Sony apostou alto. Rogue Galaxy seria o maior projeto da Level 5 até então, mais de 3 anos de produção. A versão japonesa saiu em dezembro de 2005 e foi número 1 em vendas na semana de lançamento. Mas a Sony queria mais. Usou o feedback dos jogadores japoneses, redesenhou dungeons, adicionou um planeta inteiro, refinou o combate e lançou uma versão Director's Cut pouco tempo depois. E foi essa versão aprimorada que chegou ao Ocidente. Algo raro, o mundo recebeu o jogo melhor do que o Japão. Rogue Galaxy acompanha Jester Rogue, um jovem órfão criado pelo padre Raul, no planeta desértico de Rosa, um mundo fechado e controlado por exércitos em conflito. Jester sonha com uma coisa só: virar pirata espacial e explorar a galáxia. A oportunidade aparece quando ele é confundido com um lendário caçador de recompensas, chamado Desert Claw. A partir daí, ele é arrastado para a tripulação da nave pirata Dorgenark, comandada pelo extravagante capitão Dorgen Goa. O que começa como pirataria no espaço, vai revelando conspirações corporativas, civilizações perdidas e uma busca por um planeta mítico que supostamente concede vida eterna. A trama tem seus clichês e inspirações óbvias. Star Wars está por toda parte. Mas o charme genuíno dos personagens, a dublagem acima da média para a época e a escala do universo constroem algo que prende. É o tipo de história que você lembra com carinho anos depois, mesmo conhecendo os defeitos. A jogabilidade é onde Rogue Galaxy brilha, mas também onde dá o seu maior tropeço. O combate é em tempo real. Você controla Jester enquanto 2 aliados lutam ao seu lado. Dá para trocar de personagem a qualquer momento, pausar o menu durante a luta para especificar ações e usar o sistema de Burning Strike, sequências de botões que ativam ataques devastadores únicos de cada personagem. Embora o combate seja divertido, os encontros aleatórios são frequentes demais. Em momentos que o jogador está com pressa para avançar na história, a cadência de batalhas cansa. A crítica da época foi unânime nisso, e continua válida. Mas o jogo brilha como ninguém em 2 sistemas: a síntese de armas e o Insectron. Na síntese, cada arma ganha experiência após as batalhas. Quando atinge o máximo, pode ser combinada com outra arma do mesmo tipo pelo Toad, um sapo que literalmente engole 2 armas e cospe uma mais forte. O resultado transfere atributos elementais. É viciante. É o tipo de progressão que faz você fazer só mais uma dungeon para maximizar mais uma arma. O Insectron é outro nível. Você captura insetos pelo universo usando armadilhas, treina alimentando-os com itens específicos e os lança em torneios numa arena em Zerard, com regras de estratégia por turnos, parte Pokémon, parte xadrez. É o tipo de minigame que começa opcional e termina consumindo horas que você não planejou gastar. Visualmente, Rogue Galaxy é um espetáculo. A Level 5 usou uma técnica de personagens em cel shading 2D sobre cenários 3D detalhados, criando uma estética única que parece ilustração animada em movimento. Cada planeta tem uma identidade visual completamente diferente. O deserto árido de Rosa, as florestas alienígenas de Giuraika, a metrópole tecnológica de Zerard. A diversidade de ambientes mantém o jogo visualmente interessante do começo ao fim. Zerard, em particular, com toda a sua variedade de raças e espécies convivendo num mesmo espaço,
cria a sensação genuína de que você está numa galáxia de verdade. A trilha sonora é de Tomohito Nishiura, o mesmo compositor do Dark Cloud 2. O tema de abertura é um caso à parte, um coral gregoriano reimaginado com instrumentação orquestral que não se parece com nada que existia no PS2. Cada área tem seu tema próprio, e os temas de batalha têm aquela qualidade que fica na cabeça por dias. A versão do PS4 roda em 1080p, com frame rate mais estável que o original do PS2, com troféus e carregamentos mais rápidos. É a melhor forma de jogar hoje. E então, Rogue Galaxy merece um espacinho no seu tempo? Se você curte RPGs de ação com sistemas profundos, universo rico e aquela sensação de aventura espacial com coração de anime dos anos 2000, sim, vale muito. O jogo tem um conteúdo absurdo, mais de 40 horas só na história principal, podendo chegar a 80 ou 100 horas para quem quiser explorar tudo. Não é perfeito. Os encontros aleatórios cansam, as dungeons finais testam a paciência, a IA dos aliados tem seus momentos de burrice, e a história peca nos clichês. Mas a síntese de armas é viciante. O Insectron é um passatempo completo por si só. O universo tem charme genuíno e a trilha sonora é de outro nível. Rogue Galaxy não é apenas nostalgia, é um lembrete de que a Level 5, no seu auge, construía mundos inteiros com alma. E o mundo errou em deixar passar. Você já jogou Rogue Galaxy? O que mais tomou seu tempo? A síntese de armas ou você ficou no Insectron por horas sem querer admitir? Deixa aí nos comentários. Se curtiu esse reboot, não esquece do like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas indicações. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder o F5 Reboot de quarta e o F5 da semana de sexta. E para quem quer jogar Rogue Galaxy com mais conforto ou dar um upgrade no setup, dá um F5 no comentário fixado. Lá tem links de parceria com ofertas especiais. Atualizamos toda semana. Um abraço e até a próxima!